Salve, salve, doutores! Sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, aqui neste nosso curso chamado Gramática para Passar. É isso mesmo. Neste bloco, eu dou seguimento ao assunto de paralelismo sintático. Eu deixei para você no bloco anterior uma questão. Espero que você tenha conseguido fazê-la. Por isso, agora faremos juntos na tela. Olha só essa questão do CESP, turma, que diz assim, ó. A ideia expressa por confiança. Vamos lá. A ideia expressa por confiança é completamente sintática e semanticamente por duas outras ideias expressas no texto como. Já vamos ver aqui, vamos marcar, ó. Na capacidade humana de vencer desafios, tá? Na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência no interior das nações e no plano internacional. Professor, não entendi. Vamos entender. Olha só. O que ele quer com você aqui? Ele está dizendo que a palavra confiança, presente lá no texto, ela é complementada por duas outras ideias dentro do texto. Ela é complementada por na capacidade humana de vencer desafios e ela é complementada também por evoluir para formas superiores de convivência. É um tipo de questão que uma boa leitura, que tem uma base sólida na leitura, terá facilidade ao resolver essa questão. Veja na tela e vamos ler o texto. Diz o texto que, na tela, diz o texto, que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança. Ó, aqui está a palavra confiança. Que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência no interior das nações e no plano internacional. O candidato que faz a leitura de qualquer jeito, ele vai errar essa questão. Então vamos pensar aqui, ó. Eu coloco aqui para você que minhas primeiras palavras sejam de confiança. Certo. Agora confiança, professor, em quê? Aí ele diz aqui, ó. Confiança na capacidade. Confiança na capacidade humana. Confiança na capacidade humana. Tudo bem? Então olha lá. Ó. Que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança. E confiança em quê? Confiança na capacidade humana. Agora, veja bem. Temos um E bem aqui, ó. Certo? Que o E vai marcar a questão do paralelismo. Só que você tem que perceber o seguinte, ó. É confiança na capacidade humana. Então até aqui a questão está perfeita, porque na capacidade humana complementa confiança. Acontece, turma, que é confiança na capacidade humana e vem aqui, ó. Capacidade de vencer. Capacidade de vencer e capacidade de evoluir, tá? Então é confiança na capacidade de vencer e confiança na capacidade de evoluir. Eu posso até empregar a preposição de, que eu mostrei no bloco anterior, que esta preposição, ela é uma preposição facultativa, uma preposição que é opcional, afinal você utiliza se você assim preferir. Agora, precisa perceber o seguinte, veja, vencer, verbo no infinitivo, e evoluir, verbo no infinitivo. Então olha aqui, o E está marcando paralelismo. Acontece que evoluir, ele complementa capacidade e não confiança. Se você for marcar isso aqui como proposições, igual na aula de raciocínio lógico, se você quer mostrar que há uma proposição composta, por exemplo, você pode mostrar aqui, ó, que minhas primeiras palavras sejam de confiança na capacidade humana de vencer, é o argumento A, e que minhas primeiras palavras sejam de confiança na capacidade humana de evoluir. Então eu fico com A e B. Este evoluir complementa a palavra capacidade e não a palavra confiança. Eu comentei com você que o paralelismo é organização. Então se o primeiro elemento é um verbo, os demais elementos também deverão surgir como verbos, para que mantenha uma organização. Você pode observar mais comigo na tela. Veja bem, eu mostrei aqui sem fazer nenhuma análise sintática, só pensando, somente aqui fazendo uma interpretação. Agora, eu posso pensar também da seguinte maneira.
Eu não notei para você que paralelismo é quando dois ou mais termos ou expressões desempenham a mesma função sintática, correto? Correto, professor? Então veja bem, de vencer completa capacidade, porque é capacidade de alguma coisa, professor. É capacidade disso. Ou seja, de vencer ou de evoluir, tanto faz, é a mesma coisa. Ó, nós teremos uma oração subordinada de natureza substantiva. E como ela é preposicionada e está conectada à capacidade, que é um nome, ela será conhecida como completiva nominal. Nesta situação, como não há o conector, você já estudou isso comigo antes, será reduzida de infinitivo. E isso também ocorrerá na nossa segunda oração. Isso daí é marca para nós que é paralelismo, tá? Então aqui marca para nós que existe um paralelismo. Então quando eu faço a leitura do meu texto, a leitura que eu faço é a seguinte, ó, que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e de evoluir. Então, vencer e evoluir. Aqui é que marca o meu paralelismo. Outro detalhe que você também pode perceber, até no comando da questão. Ele perguntava se essas duas expressões completavam a confiança. Observe, a primeira expressão é a palavra capacidade, que é substantivo, beleza. Aí depois evolui, que é verbo. Não tem lógica, fica truncado o texto, né? Como assim? Confiança na capacidade e confiança em evoluir. Não faz sentido. Na verdade, é confiança na capacidade, capacidade de vencer e capacidade de evoluir. Significando, anota na tela comigo, que essa questão número 262 é uma questão que está completamente errada. Assim, eu parto com você para a questão 263, que traz assim, ó, a repetição da preposição de, antes de sua liberdade, sua integridade e outros bens. Indica que se trata de três expressões que complementam proteção e não direito. Então ele diz que as três expressões vão complementar a palavra proteção e não a palavra direito. Vamos ver. Ó, todo indivíduo tem direito à proteção. Vamos fazer de novo o desenho aqui no nosso caderno? Vamos lá. Pode dizer, ó, todo indivíduo tem. Ó, quem tem alguma coisa. Tem o que, professor? Todo indivíduo tem o que? Tem direito. Tá? Todo indivíduo tem direito. Legal. Ó, isso aqui eu faço aqui, ó. Eu olho para o verbo, que apresenta como sujeito todo indivíduo. E quem tem alguma coisa. Tem o quê? Beleza, professor, tem o quê? Tem direito. Então, direito aqui é o objeto direto do verbo ter. Aí, conforme estávamos pensando aqui, ó. Tem direito. Agora, quem tem direito a alguma coisa. Tem direito a quê? Vamos lá no texto. Tem direito à proteção de sua liberdade. Ah, peraí. Então, tem direito à proteção. Eu posso até afirmar a você que a proteção aqui, ó, é um complemento nominal da palavra direito. Porque é direito a quê? Complemento nominal, assunto que já estudamos. Legal. Agora, todo indivíduo tem direito à proteção. Proteção, vou até colocar a seta para cá para ficar mais lógico, tá? Proteção de quê? Ó, proteção de sua liberdade, proteção de sua integridade, porque esta vírgula aqui, ela atua como conectivo, e proteção de outros bens. Então, observe, quando eu faço o meu desenho aqui, ó, o que eu tenho? Proteção de sua liberdade, aí veio a vírgula, ó, de sua integridade, e aí tem um ezinho lá que marca o conectivo, né, que é proteção de outros bens. Então, ó, todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade e de outros bens. E se você for representar isso lá na aula de raciocínio lógico, você consegue representar isso por A e B, né? E C. Podendo representar isso daí, ó, como uma proposição composta. Todos esses elementos aqui, ó, de sua liberdade, de sua integridade e de outros bens,
complementam a palavra proteção, porque é proteção de sua liberdade, é proteção de sua integridade e é proteção de outros bens. Significando que esta questão aqui, ó, é uma questão que está o quê? Correta, tá? Porque os três elementos complementam a palavra proteção e não a palavra direito. Muito interessante essa questão 263 também. Requer aí leitura. Ah, e antes que você me pergunte, de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens, todos são complementos nominais da palavra proteção. Proteção de sua liberdade, que é proteger a liberdade, tá? Proteção é substantivo abstrato, meio do verbo proteger. Ó, proteger o que mais? A sua integridade física e proteger outros bens. Então são complementos aí nominais, tá? Da palavra proteção. Ah, professor. Mas não precisa você também fazer análise sintática. Você consegue resolver essa questão apenas com uma boa leitura. Vamos para a questão 264? Vamos lá. Diz assim: a repetição da preposição de antes de superação, particular e afirmação. Tá. Então, antes desses três termos aqui, ó, superação, particular e afirmação. Indica que esses três termos estão empregados como complemento do nome processo, caracterizando-o como um acontecimento na história. Leia o texto comigo. A história é o lugar onde acontece o processo da superação do particular e da afirmação do geral. Trouxe aqui um slide em branco novamente, e ele fala que a história é o lugar onde acontece o processo. Vou colocar aqui processo. Então a história é o lugar onde acontece o processo. Agora, o processo de quê, por favor? Professor, o processo da superação. Então, o processo da superação. Turma, após a palavra superação, há a presença de alguma vírgula? Não tem, professor, não tem vírgula. Significando que do particular está conectada a que palavra? Superação, porque é superação do particular. Então, aqui, ó. Do particular, professor. Do particular, porque eu entendi que é um processo da superação do particular. Aí veja mais. A história é o lugar onde acontece o processo da superação do particular e da afirmação do geral. Ou seja, olha só, turma, é um processo da superação do particular e é um processo, temos um ezinho aqui, ó. Olha o E marcando aqui a nossa proposição, né? E da afirmação. E esta afirmação, turma, é uma afirmação do geral. Então, eu consigo representar isso daqui, ó, também por A e B. É possível falar A e B, tá? Por que A e B, professor? Porque tá aqui, ó, é um processo da superação no particular e um processo da afirmação no geral. Essa questão é uma questão equivocada por afirmar que do particular completaria processo. Não, na verdade, é o processo da afirmação do geral e da superação do particular e da afirmação do geral. O que tornou uma questão 264 uma questão errada. Tá vendo? Então é leitura, é treino. Está vendo? Então, assim como na aula lá de raciocínio lógico, assim como se você tivesse uma aula de raciocínio lógico, a vírgula aqui é um conectivo. Então a vírgula ela atua como conectivo. Isso nós vimos na questão anterior. Aqui você tinha a vírgula marcando o conectivo. Porque eu tenho lá ó, direito à proteção. Aí proteção de quê? Proteção de sua liberdade, proteção de sua integridade e proteção de outros bens. Agora, nesta questão, eu só tive processo da superação do particular. Veja, não tivemos nenhuma vírgula aqui após superação. Então, é um processo da superação do particular e é um processo da afirmação do geral. Esta foi a nossa questão 264. Vamos à nossa 265 na tela. Diz assim. E essa é interessantíssima, turma. Essa é muito interessante. Diz assim, ó. Seriam mantidas a correção gramatical e as relações de sentido do texto caso a forma verbal diminuiria, fosse substituída por poderia diminuir. Então, a intenção aqui é substituir. Diminuiria por poderia diminuir. Legal, professor? Vamos voltar aqui rapidamente na questão 264
4, rapidinho, só para fazermos uma pequena análise aqui, que também é importante, que é uma análise sintática, né? Então tá bom. Vamos primeiro aqui olhar para o verbo aqui, ó, acontece, tá? Esse verbo acontecer é um verbo o quê? É um verbo VTD, VTI. Que tipo de verbo nós temos aqui dentro, turma? Ó, a história é o lugar onde acontece, tá? Professor, acontece o quê? Acontece o processo. Professor, é VTD, né? Para com isso. Meu aluno do professor Lucas, não erra mais esse tipo de questão. Não, você não erra. Você já está comigo aqui há um bom tempo. Nós já estamos lá, já ultrapassamos as 60 aulas do nosso curso. Então você já não pode mais errar isso. Eu vou olhar para o verbo e vou procurar o que primeiro? O sujeito. Não vou falar, professor, pensei que era VTD. Acontece o quê? Acontece o processo. Não. O processo da superação do particular e da afirmação do geral acontece. Então olhe na tela comigo, vamos lá. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, o processo da superação do particular e da afirmação do geral, tudo isso é o sujeito. Podemos falar em sujeito composto? Claro que não. Pessoal, mas não tem um E? Mas não é composto, porque para ser sujeito composto, você precisa ter aí 2 ou mais núcleos. O núcleo é apenas processo. Então é um sujeito simples, tá? Cuidado com isso. Sujeito simples. E aí o verbo acontece é verbo intransitivo. Acontece intransitivo, porque o processo da superação do particular e da afirmação do geral acontece. Observando que a palavra processo é o núcleo do sujeito. Professor, esse O é uma adjunta de nominal, né? É um artigo, aí na sintaxe é a adjunta de nominal. Tudo bem, professor? Agora vamos lá às nossas análises. Eu vou mudar a cor aqui, só para não ficar muito bagunçado. Vamos pegar um verde. Beleza. Então, é o processo da superação. Então temos esse primeiro elemento aqui, ó. É um processo da superação. Veja que esse processo, ele recai sobre a superação. Então, da superação é complemento nominal do processo, assim como da afirmação, ó, porque é um processo que recai sobre a afirmação. Tá vendo? Então, da afirmação é complemento nominal da palavra processo. Então são 2 complementos nominais, ó, o processo da superação e o processo da afirmação. Veja, é o processo que recai sobre a superação, é o processo que recai sobre a afirmação. Tudo bem? Agora, eu preciso saber ali, vou mudar a cor novamente, pegar um roxo aqui, desse do particular e desse do geral aqui, ó. Tá. Do particular ligado à superação. Veja bem, veja que o particular é que supera, a superação do particular é ele que supera. Então aqui é uma ideia que é ativa, eu entendi que é uma adjunta de nominal. Mesma coisa que a afirmação do geral. Veja que é o geral que afirma. Então eu tenho uma ideia ativa, por isso temos uma adjunta nominal. Comente comigo se você fez também esta análise, tá? Uma análise desta forma. Esta é a nossa análise. Então, eu percebi aqui mais uma vez a questão do paralelismo. Eu percebi mais uma vez, ó, que da superação e da afirmação exercem a mesma função sintática conectada ao processo. Por quê? Porque é processo da superação e é o processo da afirmação. Legal, né? Bom, eu acho que agora sim nós podemos partir para a questão 265, em que ele propõe a substituição de diminuiria por poderia diminuir. Vamos ver. Leia comigo aqui mesmo no nosso texto. Revoltados contra a mecanização que diminuiria empregos e pioraria as condições de trabalho. Movimentos organizados de trabalhadores ingleses calcularam que o melhor a fazer era destruir as máquinas das indústrias. Tudo bem. Professor, o que o examinador propõe é substituir diminuiria por poderia diminuir. Professor, mas poderia diminuir a possibilidade. Eu acho que não dá para trocar, não. Porque poderia diminuir a possibilidade. Turma, olhando para diminuiria, qual é o tempo da forma verbal diminuiria na tela? Veja bem, diminuiria, vou marcar aqui, diminuiria, vou pegar aqui um verde, diminuiria é futuro, e futuro do pretérito. O futuro do pretérito conhecemos como futuro condicional, que é uma possibilidade, ou seja, dizer diminuiria ou dizer poderia diminuir
continua marcando para nós uma possibilidade. Ó, diminuiria empregos, professor? Poderia diminuir, porque é um verbo poder e até também no futuro do pretérito, marcando de fato para nós que existe aí uma ideia de possibilidade no contexto. Tudo bem? Legal, professor. Então, eu quero saber se podemos substituir diminuiria, presente aqui neste texto, por poderia diminuir. E o que você acha? Interessante. É possível substituir diminuiria por poderia diminuir? Professor. Na dúvida, professor. Bom, aqui, se fosse apenas para fazer a tal substituição, nós não teríamos problema. É possível substituir. Afinal de contas, a ideia é a mesma. Eu posso tanto falar, diminuir empregos. Poderia diminuir empregos. Em relação ao sentido, não há problemas. Acontece que você tem que ler o texto na íntegra. Leia o texto. Revoltados contra a mecanização, a qual diminuiria empregos. Olha na tela aí comigo. A qual diminuiria empregos e pioraria as condições de trabalho. Certo? Certo, professor. Observou que ocorre aqui dentro um chamado paralelismo? Isso mesmo. Questão boa, né? Porque no momento em que você substitui esse diminuiria por um famoso aí poderia diminuir, poderia diminuir, sugiro também, tá? Eu vou colocar aqui, ó, poderia diminuir e sugiro que você altere pioraria para poderia piorar. Poderia piorar. O que torna esta questão aqui uma questão errada. E ela está errada por quê? Porque eu não posso trocar o diminuiria pelo poderia diminuir sem antes mexer no próximo verbo. Cabe lembrar que essa segunda ocorrência do poderia aqui, ó, ela é facultativa. Ela é opcional. E eu até prefiro retirá-la mesmo. Eu acho que fica melhor. Porque se eu faço a leitura deste texto agora sem o segundo poderia, ficaria bem interessante. Veja. Revoltados contra a mecanização, que poderia diminuir empregos e piorar as condições de trabalho. Está vendo? Então, poderia diminuir e piorar. Agora, o que não dá para fazer é poderia diminuir e pioraria. Percebeu que o texto fica truncado, fica quebrado o seu texto? Há um truncamento da ideia. Isso não é permitido, porque eu comentei com você que se o primeiro aparece no infinitivo, os demais também deverão surgir no infinitivo. Então, se temos uma locução poderia diminuir, eu preciso também colocar que poderia piorar, ou retirar essa ocorrência poderia. Estamos entendidos? Faça, por favor, um gesto positivo aqui para o seu professor. Bom, nós nos encontraremos no próximo bloco. No próximo bloco, eu introduzirei o assunto de concordâncias. Nós já estudamos muito, claro, já estudamos muito sobre tipos de sujeito e acabamos falando sobre concordâncias. Mas no próximo bloco, nós falaremos sobre casos especiais de concordância. Então, acaba servindo como uma revisão daquilo que já estudamos. E é um bom apontamento para você deixar anotado em seu caderno. Eu aguardo você no nosso próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.